Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Então, na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre regência verbal. A gente já viu preposição, a gente já viu regência nominal e a gente vai agora dar uma olhadinha em regência verbal. Quem não deu uma olhadinha ainda lá na aula de preposição, dá uma olhadinha, vai ser bem importante para essa aula. Então, da mesma forma que na regência nominal, a gente trata da interdependência entre palavras. Uma palavra se relaciona com a outra para dar um sentido completo. Então, a gente tem o termo regido e o termo regente. E principalmente aqui na verbal, a gente trata muito, então, da questão que a gente já viu, que é transitivo direto e indireto. Como a gente já viu o transitivo, verbo transitivo direto, é que ele precisa de um complemento, porém não é ligado ao verbo por uma preposição. E o indireto é quando é ligado por uma preposição. E a gente também tem um intransitivo que não necessita de complemento. Então, nessas três orações aqui, a gente já pode dar uma analisada. A criança dormiu, a gente pode ver que o verbo é dormir, e a gente também pode saber que o verbo dormir é intransitivo, porque ele não precisa de complemento. A criança dormiu, a mensagem foi passada, o verbo não necessita de um complemento. Ele pode ter sim um modificador, como a gente já viu em adjunto adverbial. O menino comprou um livro. O verbo é comprar, se o verbo é comprar, o sujeito é aquilo, aquele compra. Então a gente sabe que o verbo comprar precisa de um complemento, o complemento nesse caso é o livro. Como o verbo comprar ele precisa de um complemento, mas não preposicionado, ou seja, um complemento que é ligado direto ao verbo, quem compra, compra algo, então a gente diz que é um verbo transitivo direto e um livro como é o complemento é o objeto direto. E a gente também pode já ver que o que pede é o verbo comprou, pede o complemento, e o complemento é livro. Então, comprou, termo regente, livro, termo regido. O velho precisa de roupas. O verbo é precisar, quem precisa, precisa de algo, então de roupa é o objeto indireto. Nesse caso, a gente pode ver que o objeto indireto, roupa, é ligado ao verbo precisar por uma preposição. Então, por isso que a gente chama de verbo transitivo indireto e roupa vai ser o objeto indireto. Dessa forma, a gente também sabe que precisa é o que pede o complemento, então é o termo regente, e roupa é o termo regido, porque é o que complementa o sentido do verbo precisar. Temos verbos na língua portuguesa que admitem mais de uma regência, ou seja, ele pode ser transitivo direto, ou ele pode ser um verbo intransitivo, dependendo do contexto. Nesse caso aqui que a gente vai ver, dependendo da regência, muda o sentido. Então a gente pode ver o verbo aspirar. Quando ele é transitivo direto, quem aspira, aspira algo, nesse caso é sorver, respirar, absorver o ar, quando ele é transitivo direto. E quando ele é transitivo indireto, desejar, pretender, aspirar a um alto cargo, ou seja, desejar um alto cargo. Nesse caso, verbo transitivo indireto, alto cargo, objeto indireto ligado pela preposição a, ao verbo aspirar. Então, mesmo o verbo admitindo mais de uma regência, dependendo da regência que a gente usar, muda também o sentido. Eu tenho também verbos que admitem mais de uma regência para o mesmo significado, como é o exemplo do verbo meditar. Ele é transitivo indireto, só que ele aceita duas preposições no mesmo sentido. Eu posso meditar em algo ou meditar sobre algo. Como exemplo, meditar num assunto. Então, meditar é um verbo transitivo indireto e o complemento, o objeto indireto, é assunto. E é ligado pela preposição em ao verbo. Meditar em algo, meditar num assunto. Nesse caso aqui, eu tenho a junção da preposição em, mais o artigo indefinido ficando assim, num. E eu posso dizer também meditar sobre algo, meditar sobre um assunto. Ele continua sendo verbo transitivo indireto, só que a preposição que vai ligar o verbo ao objeto é a preposição sobre, mas o sentido é o mesmo, concentrar, refletir. E eu tenho verbos também que podem ter outros significados com a mesma regência. Então eu só vou saber pelo contexto o que aquilo está significando, mesmo trocando a regência, mesmo tendo uma mudança de regência. Carecer, ele é um verbo transitivo indireto. Quem carece, carece de algo. Sem você, careço de amor. Nesse caso, não ter. Quem carece, carece de algo, verbo transitivo direto, objeto indireto, de amor, o significado é não ter. Agora, quando eu digo acabou a criatividade, carecemos de novos funcionários, pelo contexto, eu sei que o verbo carecer nesse caso é precisar. Acabou a criatividade. Nós precisamos de novos funcionários para termos mais ideias criativas. Nesse caso também é um verbo transitivo indireto. O objeto indireto é novos funcionários. Ele também é ligado pela preposição de. Só vai mudar o sentido quando a gente analisa pelo contexto. O objeto indireto ele só não vai vir preposicionado quando ele é expresso pelos pronomes oblíquos, me, te, se, lhe, nos, vos e lhes. Nesse caso, a gente vai ver em colocação pronominal que esses pronomes oblíquos eles só são usados para objetos indiretos. A gente consegue identificar dessa forma. Então, entreguei-lhe o convite. Quem entrega, entrega algo a alguém. O algo que entregou foi o convite, a quem entregou foi lhe, a ele, no caso. Então, verbo transitivo direto é indireto, objeto direto é convite,
e o objeto indireto, que é a quem foi entregue, é o lhe, a ele. Então, dessa forma, não precisa de preposição, porque ele já vai ligado ao verbo. Em alguns casos, verbos intransitivos, eles podem sim ter um objeto. Ele vai ter esse objeto quando o núcleo for formado pela mesma raiz da palavra. Então, viver uma vida alegre. Nesse caso, quem vive, vive. Mas eu estou dizendo aqui viver uma vida. Quem vive, vive algo, que nesse caso é vida. Aqui, o mesmo verbo viver sendo intransitivo, nesse contexto, ele vira transitivo direto, tendo como objeto direto o substantivo vida. Chorar lágrimas de amarguras. A gente já sabe que quem chora, chora. Mas nesse caso aqui, eu estou especificando que chora lágrimas. Então, como lágrimas, ele contém um sentido já de chorar, então, nesse caso, a gente considera o objeto direto do verbo chorar, que de outras construções seria sempre o verbo intransitivo. Normalmente a regência de um verbo, quando a gente substantiva ele ou adjetiva ele continua tendo a mesma regência, como é o caso do verbo obedecer, que obedece a algo. Então, obedecer ao chefe, a gente está usando como verbo transitivo indireto, que obedece a algo. E quando a gente bota obediência ao chefe, esse obediência não é mais um verbo, e sim um substantivo. Mas, da mesma forma, ele vai pedir a preposição a para ser ligado ao complemento de obediência, que nesse caso não é um objeto, quando a gente trata de sintaxe, e sim um complemento nominal. Quem tem obediência tem obediência a algo. E também quando ele é adjetivado, transformado em obediente, ele vai necessitar também da preposição para ser ligado ao seu complemento. Obediente ao chefe. Verbo contentar da mesma forma. Quem contenta-se com algo. Então precisa da preposição com para ser ligado ao seu objeto. Quando a gente substantiva, contentamento com algo. Também da mesma forma. E quando a gente adjetiva, contente com algo. Quem está contente com algo. Certinho? Então, pessoal, aula bem tranquila, bem simples. Quem se sentir meio perdido, eu recomendo que dê uma olhadinha na aula de preposição, tá? Dá uma olhadinha também ali de introdução à sintaxe. E tem uma aula sobre predicação verbal, que é bem legal, já para ter uma noção disso aqui. Certo? Então, muito obrigado, viu, gente? Vai estar disponível para vocês aqui os exercícios, links complementares para vocês dar uma olhadinha. E recomendo que façam. Desejo a todos bons estudos.